a gente. Eu me chamo Breno Simões, sou estudante do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu também integro o Laboratório de Ecologia e Taxonomia de Insetos nessa mesma universidade e eu irei ministrar aqui a nossa terceira aula do nosso minicurso de Ecologia de Insetos. Essa aula ela vai ser dividida em duas partes principais, onde na primeira parte eu vou abordar as respostas dos insetos aos fatores ambientais e na segunda parte a gente vai abordar as metodologias de estudo na ecologia de insetos. Sem muitas delongas, vamos começar aqui a primeira parte da nossa aula, que como eu já mencionei, são as respostas aos fatores ambientais, né? Os objetivos dessa primeira parte são entender como fatores ambientais influenciam os insetos e explorar mais a fundo a prática e investigação da ecologia de insetos. Já partindo aqui para o nosso primeiro tópico, a gente vai falar da relação entre o inseto e o meio ambiente. As características ecológicas e fisiológicas dos insetos, elas vão sempre modular a sua resposta ao meio ambiente. E eu trouxe alguns exemplos de como isso acontece. O primeiro exemplo é principalmente o fato dos insetos serem ectotérmicos. Isso significa que eles não produzem calor metabólico suficiente para manter a temperatura corporal deles constante. Com isso, eles acabam sempre dependendo do meio. Eles vão depender da temperatura externa para regular a sua atividade metabólica e comportamental, né? Então, o ambiente e a sua temperatura, eles sempre vão interferir na sobrevivência dos insetos de forma totalmente direta. O segundo exemplo é o fato dos insetos ocuparem praticamente todos os habitats terrestres de água doce do planeta, porque os insetos eles são animais muito versáteis no sentido sobrevivência. Isso permite a eles explorar nichos ecológicos muito variados, como nesse exemplo aqui nessas fotos mesmo. A gente tem um besouro na serrapilheira, um grupo de abelhas aqui em um campo de flores, um grupo de cupins em um pedaço de árvore. Isso só exemplifica como no nosso planeta, em toda a região terrestre, os insetos eles sempre vão ter um domínio muito alto, né, em questão de sobrevivência. O terceiro ponto é um ponto muito importante, que é o fato dos insetos eles possuírem um tamanho corporal reduzido. Isso vai tornar eles mais vulneráveis à dessecação em ambientes mais secos, principalmente. E o quarto ponto é o fato de que geralmente os insetos eles vão ter um ciclo de vida mais curto e uma taxa de reprodução mais alta. Isso vai dar a eles uma alta capacidade de resposta demográfica às mudanças ambientais, que a gente também vai citar um pouco mais na frente aqui na nossa aula. O quinto ponto é o fato de que os insetos eles vão possuir uma alta plasticidade comportamental e fisiológica, justamente em respostas a essas variações ambientais. Essa flexibilidade vai dar a eles um mecanismo de sobrevivência, principalmente em ambientes sazonais ou sujeitos a extremos climáticos, como altas temperaturas ou temperaturas muito baixas, mudanças bruscas de temperatura e afins. O sexto e último exemplo é o fato de que, devido ao seu tamanho reduzido, os insetos eles vão perceber o ambiente em microescala. O que é que isso significa? Isso significa que eles vão responder intensamente a pequenas variações no ambiente, como eles são ectotérmicos. Por exemplo, uma variação de alguns graus de temperatura para nós humanos não vai representar uma grande mudança. Mas para os insetos, eles vão responder a essa variação de forma muito mais intensa do que nós responderíamos, sabe? Partindo daqui, a gente pode entrar já no nosso segundo tópico da nossa aula, que são os fatores físicos principais. Porque os insetos eles vão ser sempre muito condicionados pelas variáveis abióticas do ambiente, e alguns fatores físicos, dentre essas variáveis abióticas, eles são mais determinantes na ecologia de insetos, e eu vou citar justamente esses fatores. O primeiro fator é a temperatura, que é com certeza o mais importante, porque ela vai regular o metabolismo, o desenvolvimento e a atividade desses insetos. Por quê? A taxa metabólica dos insetos, ela vai, como vocês podem ver aqui no gráfico, ela aumenta exponencialmente com a temperatura até atingir um certo limite. Esse limite é o limite de temperatura ótimo desses insetos. A partir do momento que a temperatura ultrapassa esse limite,
a atividade metabólica dos insetos ela vai sofrer um declínio muito acentuado, levando esse inseto à diapausa. O que seria a diapausa? A diapausa é uma redução muito elevada das atividades metabólicas do inseto, a fim de economizar energia e manter aquele inseto vivo. E por que eu estou citando isso? Porque com isso a gente pode concluir que a faixa térmica ideal de uma espécie ela sempre vai refletir a sua adaptação ao habitat, né? Aquele ambiente. Com isso, a gente já pode entrar aqui em consequências ecológicas dessas variações térmicas nos insetos. E eu trouxe 3 pontos principais, que são a alteração no tempo de desenvolvimento e na duração do ciclo de vida, a mudança na fecundidade e longevidade e o deslocamento de distribuição geográfica em resposta ao aquecimento global. A gente vai falar um pouco mais desses 3 pontos mais para frente, porém, como aqui a gente está nesse tópico de variação térmica, de temperatura, eu achei importante já citar eles daqui do início. Partindo para o segundo fator físico, que é a umidade ela sempre vai influenciar muito a regulação hídrica e o balanço osmótico desses insetos, afetando a sobrevivência e a reprodução também. Porque, como vocês sabem, tem alguns insetos que eles vão depender de certa umidade para conseguirem se reproduzir. Além disso, o tamanho corporal, como eu já citei, dos insetos, vai tornar eles mais suscetíveis à dessecação em ambientes áridos ou sob baixa umidade relativa. E o que acontece a partir daqui? Com isso, os grupos eles vão desenvolver estratégias adaptativas comportamentais e fisiológicas justamente baseadas nessa umidade relativa. Essas respostas elas explicam muitas vezes uma maior diversidade de insetos em regiões tropicais e úmidas e uma ocorrência muito mais restrita em ambientes secos e sazonais. Como, por exemplo, aqui eu trouxe um mapa da distribuição da família Tenebrionidae no Nordeste brasileiro. Se vocês repararem bem, aqui nas áreas costeiras, que ficam próximas ao mar, que são áreas mais úmidas, a ocorrência dessa família é muito maior. E em áreas mais secas, que já fica mais ali para o centro do Nordeste, a ocorrência deles é muito mais restrita. Então, isso só exemplifica isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Partindo daqui, a gente vai para o terceiro principal fator físico, que é o fotoperíodo, que também é muito importante, porque ele atua como um sinal preditivo que vai regular processos sazonais do inseto, como, por exemplo, a diapausa, a reprodução e a migração. Ele não vai afetar diretamente a fisiologia do inseto, porém ele serve como um gatilho neuroendócrino para esses ajustes antecipatórios. Talvez fique um pouco confuso, por isso eu trouxe exemplos de como isso funciona na prática. Em regiões temperadas, muitas espécies elas iniciam a diapausa, que eu já tinha citado anteriormente, quando o dia se torna mais curto, justamente antecipando o inverno. Então elas se preparam para o inverno, iniciando uma diapausa quando o dia está se tornando mais curto. Por outro lado, em regiões tropicais, onde a variação de luz ela é menor, ela é mais reduzida, esse papel é substituído pela alternância entre as estações secas e chuvosas. Saindo do fotoperíodo, a gente já entra no terceiro tópico dessa primeira parte da aula, que são os efeitos ambientais sobre os efeitos, do ambiente e dos insetos. A influência dos fatores ambientais sobre os insetos, ela se reflete em muitos níveis biológicos. Isso vai desde a fisiologia até a própria ecologia. Também envolve o comportamento, envolve a população, e essas variações elas vão afetar muito fortemente esse grupo. Por isso eu trouxe alguns exemplos de como essas variações vão interferir sobre esse grupo de animais. A primeira é o desenvolvimento, porque a taxa de desenvolvimento dos insetos ela é muito dependente da temperatura ambiente, porque as suas reações metabólicas elas seguem esse padrão termodependente. E como é que a gente pode exemplificar isso? Num contexto de aquecimento global, que é a crise climática que a gente está vivendo nos tempos atuais. Em condições mais quentes, os estágios imaturos eles acabam se completando muito mais rapidamente. Isso vai encurtar o ciclo de vida e aumentando o número de gerações de uma espécie por estação. Por exemplo, uma espécie que deveria ter no máximo 2 gerações por estação pode ter 3, 4 gerações dessa mesma espécie
naquela estação. E em níveis ecológicos isso acaba sendo algo muito grande, sabe? E em baixas temperaturas o crescimento ele acaba sendo retardado ou interrompido, levando a diapausa, que eu também já tinha citado antes. Um exemplo prático disso são as moscas da fruta, né? Os drosofilídeos do gênero Drosophila. O desenvolvimento desse gênero ele varia de forma muito linear a sua temperatura ótima, né? Então temos aí um exemplo na prática de como isso funciona. Um segundo ponto é a reprodução e a sobrevivência, que elas são muito reguladas, principalmente por temperatura e umidade. A temperatura ela vai afetar diretamente o desenvolvimento, a fecundidade, a viabilidade dos ovos e a longevidade dos adultos desses insetos. Um exemplo que eu trouxe são justamente aqui, as abelhas. Abelhas sociais, a temperatura interna do ninho dessas abelhas, ela precisa estar em torno de 34 graus para conseguirem êxito reprodutivo. E uma variação de 2, 3 graus dentro desses ninhos, né, na variação de temperatura interna, ela pode inviabilizar completamente toda a prole dessas abelhas, levando à morte de diversas larvas ou às vezes até todas as larvas desse ninho. Então é um exemplo de como a temperatura ela pode afetar diretamente tanto a reprodução quanto a sobrevivência de uma espécie por completo, sabe? Também temos a umidade, que ela é importante principalmente para a reprodução de insetos aquáticos e aqueles insetos que eles vão necessitar de um substrato mais úmido, porque esses insetos eles vão precisar que a umidade colabore para evitar a dessecação dos ovos. E por isso esses insetos tendem a ter um período de acasalamento baseado em estações úmidas. Um exemplo disso são justamente aqui os cupins, né? Os da infraordem Isoptera, eles são um tipo um tipo de grupo dependente da umidade para se reproduzir. Então eles fazem as revoadas, né, para expansões das colônias em períodos mais chuvosos. Então é um exemplo aqui de como os insetos se modificam relativamente à umidade, usando a sobrevivência. Partindo daqui, a gente também tem o comportamento, que mudanças ambientais elas induzem muita plasticidade comportamental nos insetos. Isso vai alterar a hora do dia, o local, o tipo de atividade desempenhada por esses insetos. E com isso podem ocorrer, por exemplo, mudanças no horário de forrageamento, mudanças no deslocamento e reprodução desses insetos. E esses dois influenciam principalmente nas interações com predadores e presas e competidores, né? Porque, por exemplo, uma espécie que em um ambiente se torna inóspito para ela sobreviver, ela vai tender a sair desse ambiente e com isso essa espécie ela poderia tanto predar outra espécie quanto ser predada por outra. Então a perda de uma dessas espécies acaba causando um desbalanço ecológico muito grande para essas outras duas. Então tá aí um exemplo de como o comportamento pode interferir. Por exemplo, em ambientes quentes e secos, muitos insetos eles passam a adotar uma atividade crepuscular ou noturna, isso para reduzir a exposição deles ao calor e à perda de água. E a busca por microhabitats favoráveis, ela também responde a variações térmicas e hídricas, né? Porque essas adaptações comportamentais, elas são fundamentais para manter esse equilíbrio térmico e hídrico em microescala, né? Como os insetos têm um tamanho muito reduzido, eles vão precisar manter esse equilíbrio em microescala para favorecer a sobrevivência desses indivíduos. Também temos a distribuição geográfica, porque o conjunto de respostas fisiológicas e comportamentais ele vai determinar os limites de distribuição geográfica de uma espécie, ou seja, nesse contexto de crise climática, a gente tem uma maior distribuição para espécies de climas mais quentes e uma menor distribuição para espécies de climas mais frios, o que acaba sendo um problema porque espécies de clima mais quente elas tendem a não explorar ambientes com
altitudes, latitudes mais altas, porque esses ambientes são mais frios, e elas agora estão se expandindo para esses ambientes, levando possíveis pragas, possíveis vetores, além de trazer a competição para espécies que estão adaptadas a ambientes mais frios, que além de terem uma redução desse ambiente, elas agora vão ter que competir com outras espécies também. E por que isso se torna um problema nessa crise climática? Nesse outro tópico aqui, a gente vai falar de pragas e polinizadores, porque os efeitos dessas mudanças eles não se distribuem de maneira uniforme entre esses grupos de insetos. Por exemplo, muitas espécies consideradas pragas, elas tendem a se beneficiar dessas mudanças porque elas têm alterações fisiológicas mais adaptadas aos climas mais quentes. E, como eu tinha mencionado antes também, uma temperatura mais quente, ela vai acelerar a reprodução desses insetos, encurtando o ciclo de vida deles. Então, isso vai resultar, muitas vezes, em uma população mais numerosa e um maior nível de dano que essas pragas elas podem acabar causando. Em contrapartida, a gente tem polinizadores, por exemplo, como abelhas e borboletas, que elas são mais vulneráveis a condições climáticas devido a justamente a dependência da estabilidade dessas condições. E além disso, elas também dependem da sincronização com a floração de algumas plantas específicas, que também são afetadas por essas condições climáticas. Partindo daqui, a gente já vai para o próximo tópico da nossa aula, que é a plasticidade adaptativa. E o que seria a plasticidade adaptativa? Seria a capacidade dos insetos de ajustar a sua fisiologia, morfologia ou comportamento em respostas a essas variações ambientais, que eu tanto citei durante a aula. Isso vai permitir a sobrevivência sob condições adversas e a manutenção de algumas funções ecológicas desses insetos. Existem 3 tipos principais de plasticidade adaptativas. A primeira é a plasticidade fisiológica, que é a modificação temporária ou permanente em processos metabólicos e de tolerância térmica, onde os insetos eles podem ajustar enzimas, proteínas de choque térmico para suportar temperaturas mais extremas ou variações súbitas de umidade, por exemplo. E um exemplo prático disso é que eu tanto citei, a diapausa em climas muito frios. Outro exemplo é a plasticidade comportamental, que é a primeira linha de defesa perante as mudanças ambientais, porque ela permite uma resposta imediata desses insetos a essas mudanças, além de que essas respostas também são reversíveis. Os insetos eles podem modificar, como eu já tinha citado antes, o horário de atividade. Eles podem escolher microhabitats diferentes, mais favoráveis à sobrevivência deles, e alterar a estratégia de forrageamento também. Também eles podem alterar a estratégia de reprodução, por exemplo, para minimizar o estresse térmico e hídrico. Esse tipo de plasticidade ele acaba se tornando essencial para manter interações ecológicas sob essas condições climáticas mais instáveis. Um exemplo disso são algumas formigas, que elas acabam alterando a rota de forrageamento para áreas mais sombreadas, a fim de perder menos calor. O outro tipo de plasticidade é a plasticidade morfológica, que ela ocorre quando as condições ambientais elas acabam influenciando características físicas, sem precisamente ter uma alteração genética nesses insetos. Por exemplo, a temperatura e a nutrição, elas podem afetar o tamanho corporal do inseto, ela também pode afetar a coloração, proporções alares. Tudo isso vai influenciar o desempenho de voo também, a dispersão e o sucesso reprodutivo. Um exemplo disso é em ambientes mais frios, onde os insetos eles acabam, em alguns casos, tendo um tamanho corporal elevado para auxiliar na conservação de calor desses indivíduos. Gente, aqui tem as referências dessa primeira parte da aula. São referências bem conhecidas, a maioria são livros bem conceituados na área entomológica, então se vocês quiserem vocês podem pausar aí para dar uma procurada nesse livro depois. E partindo daqui, já entrando na segunda parte da nossa aula, bom, compreender os insetos, né, como eles vão responder aos fatores ambientais,
vai exigir também que a gente possa conhecer como as respostas são investigadas. Isso traz a gente exatamente para a segunda parte da nossa aula, que são os métodos de estudo em ecologia de insetos. Os objetivos dessa segunda parte são apresentar as principais abordagens e técnicas utilizadas na coleta e análise de dados ecológicos sobre insetos e demonstrar como diferentes ferramentas contribuem para compreender padrões ecológicos e respostas dos insetos ao ambiente. A partir daqui, a gente já entra no primeiro tópico dessa segunda parte, que são metodologias variadas, do campo ao laboratório. O estudo da ecologia de insetos, ele necessita de uma grande variedade de metodologias, né? Isso vai desde a observação em campo até experimentos controlados em laboratório. Essas abordagens elas vão permitir a gente a compreender padrões de distribuição, padrões de comportamento, interações ecológicas e respostas aos fatores ambientais, né, desses insetos. A integração entre o campo e o laboratório ela acaba sendo essencial para a gente para gerar dados robustos, né, dados mais robustos que vão poder representar tanto a complexidade natural dos ecossistemas quanto os mecanismos fisiológicos e evolutivos subjacentes às respostas dos insetos. A partir daqui eu vou trazer algumas metodologias que podem ser utilizadas para isso. O primeiro são as técnicas de amostragem, que são estratégias sistemáticas para a coleta de insetos em campo, e elas vão permitir a gente estudar a distribuição, a abundância, a diversidade e o comportamento das espécies. Uma coisa importante da gente falar quanto às técnicas de amostragem é que é importante que a técnica correta para o grupo-alvo seja escolhida. Porque a técnica correta que você vai fazer com aquele grupo de insetos, ela é fundamental para a gente obter dados representativos e mais confiáveis, né? Então, se eu vou avaliar o grupo A, eu não posso utilizar uma técnica que eu utilizaria no grupo B, por exemplo. É importante a gente saber escolher a técnica de amostragem que a gente vai fazer com aquele grupo específico. Existem dois tipos de técnicas de amostragem principais. O primeiro é a amostragem ativa, que consiste na coleta direta, né, realizada pelo pesquisador ali em campo mesmo. Ela é ideal para os insetos de maior mobilidade ou habitats acessíveis e ela permite um controle maior sobre o esforço amostral e a escolha de microhabitats. Então, o pesquisador ele vai, né, conseguir controlar o esforço amostral, vai conseguir controlar a quantidade de tempo que ele vai passar em certo lugar, além de que ele vai poder escolher um microhabitat mais específico, que ele vai conseguir fazer a coleta daqueles insetos. Essa talvez seja a principal vantagem das amostragens ativas. Eu trouxe também dois tipos de amostragem ativa. O primeiro deles que eu vou citar são as redes entomológicas, que são aquelas redes que você utiliza geralmente para pegar os insetos em voo. Ela é muito utilizada principalmente para insetos da ordem Lepidoptera e Hymenoptera, que são, os Lepidoptera são as borboletas mariposas, e Hymenoptera vai formigas, vespas, abelhas principalmente. E por que que as redes entomológicas acabam sendo mais utilizadas para pegar esses insetos? Justamente porque elas são melhores utilizadas para pegar insetos em voo. Então você vê ali o indivíduo voando, você pega a rede, dá a redada, o inseto vai ficar preso nessa rede e você vai poder fazer ali a amostragem desse indivíduo, né? É basicamente assim que essa rede entomológica funciona. O segundo método de amostragem ativa que eu trouxe até que complementa a rede entomológica, porque é a varredura de vegetação, que apesar de ter uma rede de varredura, você pode fazer a varredura de vegetação com a rede entomológica comum. E consiste em você fazer essa varredura sobre a vegetação, você passa, e os insetos que estão nessa vegetação, eles vão acabar também ficando presos na rede, e você vai poder fazer ali a coleta e a amostragem desses insetos. Partindo daqui,
a gente tem as técnicas de amostragem passiva, que consistem na captura de insetos por dispositivos fixos ou atrativos, né? Isso vai dispensar a ação constante do pesquisador. O pesquisador não vai precisar estar ali ativamente fazendo a coleta dos insetos. E também devido a isso, a coleta ela acaba precisando ser mais padronizada e o prazo dessa coleta acaba sendo muito maior, porque você não vai estar ali coletando os insetos, você vai deixar a armadilha e vai esperar que o inseto caia nessa armadilha. Elas são ideais para o levantamento de riqueza, para a composição de comunidades e o monitoramento ambiental dos insetos. Eu trouxe dois tipos principais de amostragem passiva para insetos. O primeiro é a Pitfall, também conhecida como armadilha de queda. Ela é muito conhecida principalmente para a amostragem de insetos da ordem Coleóptera, né, os besouros. Ela consiste em basicamente você cava um buraco ali no chão, coloca um recipiente maior. Esse recipiente ele precisa estar no mesmo nível que o solo daquele buraco que você cavou. E acima dele você vai colocar uma armadilha atrativa. Quando você coloca essa armadilha atrativa, o inseto ele vai vir visando a armadilha atrativa e vai acabar caindo nesse recipiente maior. No recipiente maior, geralmente, tem algum composto que vai causar a morte daquele inseto, ou simplesmente não tem composto nenhum e o inseto vai ficar lá até o pesquisador ir fazer a coleta. Você também deve colocar uma cobertura para evitar que fatores externos interfiram ali nos insetos que vocês coletaram com a armadilha, por exemplo, outros animais naquele mesmo ambiente. E basicamente é assim que a Pitfall funciona. Também temos aqui o segundo método de amostragem passiva, as armadilhas adesivas, que o nome delas acaba sendo autoexplicativo, que consiste basicamente em uma superfície, geralmente papel, onde você coloca algum composto pegajoso, geralmente cola, e essas armadilhas adesivas, elas geralmente possuem alguma cor que vai ser atrativa para o inseto alvo, para o grupo alvo, né? Então, elas são colocadas no ambiente, o inseto o inseto do grupo alvo, ele vai ser atraído pela cor da armadilha e quando ele chega nessa superfície, ele vai ficar preso, não vai conseguir sair e vai ficar lá esperando o pesquisador ir lá fazer a coleta dele. Basicamente é assim que a armadilha adesiva funciona e são dois exemplos muito bons de amostragem passiva, que consiste basicamente nisso. Você bota a armadilha e depois de um certo tempo, existem armadilhas que levam de uma semana a 15 dias, existem armadilhas que você tem que passar mais de um mês para ir pegar, fazer a coleta dos insetos. Então, a amostragem passiva consiste nisso. A partir daqui, a gente já entra em outra metodologia, né? Que são os experimentos, tanto os de campo quanto os de laboratório. Esses estudos eles podem ser conduzidos no ambiente natural, que são os experimentos de campo, ou em condições controladas ali no laboratório. Essas duas abordagens, cada uma vai ter a sua vantagem e a sua desvantagem, a sua limitação. E o ideal sempre é você combinar os experimentos de campo com os de laboratório para fornecer uma visão mais ampla, uma visão mais completa, que vai permitir a gente tanto validar as hipóteses em condições controladas, quanto observar os efeitos disso no ambiente natural daquele inseto. Como eu já tinha mencionado, temos os experimentos de campo, que eles são realizados no habitat natural do inseto. Ele vai permitir a gente observar respostas ecológicas em condições reais, em tempo real também, mantendo a complexibilidade ambiental. As vantagens principais dessa modalidade de experimentos são os resultados ecologicamente realistas, e as principais desvantagens são um menor controle sobre variáveis e a maior variabilidade de dados, porque como você está ali naquele ambiente natural, você acaba não podendo interferir tantos fatores externos.
E esses fatores externos acabam interferindo nos seus dados. Acaba sendo a desvantagem principal dos experimentos de campo. Alguns exemplos de experimentos de campo são a manipulação de abundância de presas ou plantas para avaliar os efeitos em populações de insetos. Então você pode aumentar ou diminuir a quantidade tanto de presas quanto de plantas que esses insetos vivam, por exemplo, e a partir disso você vai avaliar o efeito que isso vai ter sobre a população daquele determinado inseto. Outro exemplo são experimentos de exclusão ou de inclusão, que a gente pode estudar interações tanto de predador e presa quanto competição. Então você pode adicionar um inseto que vai acabar gerando uma competição com aquele inseto específico que você quer estudar e avaliar isso. Enfim, são diversas coisas que você pode fazer nesses experimentos de campo. Aqui eu tenho só 2 exemplos. A partir daqui, temos também os experimentos de laboratório, né, em contrapartida, que eles são realizados em condições controladas e vão permitir manipular fatores isoladamente e avaliar as respostas fisiológicas e comportamentais dos insetos a esses fatores. A principal vantagem é um maior controle sobre variáveis e sobre a reprodutibilidade. Então, a reprodução dos insetos vai poder ser totalmente controlada pela gente. E os fatores externos, nesse caso, acabam não interferindo tanto quanto interfeririam em campo. Porém, a principal desvantagem também envolve isso, porque é a artificiabilidade do ambiente. Porque ela pode acabar não refletindo completamente o contexto natural em que aquele inseto vai se empregar. Por isso que eu disse que é importante a gente mesclar esses 2 tipos de experimentos, porque aí a gente vai ter uma variabilidade de dados muito mais robusta, no qual a gente vai poder avaliar de forma mais ampla. Alguns exemplos de experimentos de laboratório são os testes de tolerância térmica ou hídrica em câmaras climáticas e os estudos de desenvolvimento de fecundidade e comportamento alimentar sobre diferentes dietas ou temperaturas. Então, tudo isso ali vai estar sendo controlado, né, em laboratório, e você pode avaliar, por exemplo, a plasticidade tanto comportamental quanto fisiológica do inseto a uma mudança climática, por exemplo. É assim que basicamente os experimentos de laboratório funcionam. A partir daqui, a gente também tem a última metodologia que eu vou abordar, que são as ferramentas modernas de ecologia de insetos. As ferramentas modernas, elas permitem a gente a investigar padrões ecológicos e respostas adaptativas com uma precisão muito maior. A gente, nesse caso, entrega abordagens tradicionais que a gente abordou anteriormente, a gente comentou, né? Com essas técnicas mais modernas, que são técnicas moleculares, genéticas, computacionais, etc. Essas metodologias, elas vão ampliar a capacidade da gente de analisar a estrutura populacional, a conectividade de habitats, além do fluxo gênico dos insetos, né? A primeira ferramenta moderna que eu trouxe aqui para a gente comentar é a genética aplicada à ecologia, que ela utiliza principalmente marcadores moleculares que vão avaliar a vulnerabilidade e resiliência de um certo grupo de insetos. A gente pode avaliar o fluxo gênico dos insetos em algum ambiente e a dispersão desses insetos no meio ambiente também. Tudo isso vai permitir a gente a inferir padrões de movimento e conectividade entre os habitats. Também vai permitir a gente a identificar espécies críticas, né? Espécies que podem acabar vindo a ser ameaçadas. Tudo isso acaba sendo fundamental para o levantamento de biodiversidade e monitoramento dos insetos. Além disso, a gente também tem tecnologias computacionais e sensoriamento, que são tecnologias que vão permitir a gente a compreender padrões ecológicos complexos e informar estratégias de manejo e conservação. Por exemplo, a gente tem a modelagem de nicho ecológico, que ela vai prever respostas às mudanças climáticas daqueles insetos. Então, por exemplo, a gente, baseado no nicho ecológico do inseto, a gente pode prever como é que ele vai se comportar a uma determinada mudança climática.
Também temos os sensores e câmeras automáticas, que é para o monitoramento de comportamento e atividade temporal de um inseto. A gente faz isso de forma passiva, a gente coloca a câmera vai registrar a atividade de um inseto, por exemplo. Pode utilizar sensores também. Além disso, a gente tem as análises de Big Data e os GIS, que são muito utilizados na ecologia de insetos para mapear a distribuição geográfica de um inseto e as interações em larga escala desses insetos também com o meio, né? A partir disso, o que é que a gente pode concluir? Que os métodos permitem compreender esses padrões. Para compreender como os insetos eles vão responder aos fatores ambientais, é essencial que a gente integre isso tudo junto ao mesmo tempo. É bom mesclar tudo isso. Aqui a gente integra técnicas de amostragem, experimento de campo e laboratório, ferramentas modernas integradas a abordagens clássicas. Tudo isso a gente pode conectar observações diretas com as análises que vão permitir a gente avaliar a resposta desses insetos ao ambiente e as mudanças desse ambiente, né? E basicamente é isso, gente. Aqui estão as referências também dessa segunda parte da aula. Vocês podem também pausar para buscar essas referências depois. E com isso, eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui compartilhando meu conhecimento com vocês. Aqui eu estou disponibilizando redes sociais no quais vocês podem entrar em contato para, às vezes, tirar dúvidas comigo. Aqui tem o meu Instagram pessoal, também tem o Instagram do meu laboratório, que é o let.frpe. Abaixo eu também disponibilizei o meu e-mail institucional, onde podem também me enviar alguma mensagem para tirar alguma dúvida, entrar em contato no geral. Basicamente é isso, gente. Novamente, obrigado pela oportunidade e tchau. Olá a todos, eu me chamo Ana Couto, eu sou bióloga, sou mestre em ecologia, doutora em ciências biológicas e eu estou aqui hoje para ministrar para vocês a última etapa do nosso minicurso intitulado Ecologia de Insetos. É um grande prazer estar aqui hoje. Eu espero que vocês estejam gostando de todo o conteúdo que vem sendo apresentado e discutido com vocês. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre as principais ameaças a esse grupo e também para trazer alguns estudos de caso e exemplos de aplicação da ecologia de insetos. Bom, os insetos, assim como outros grupos animais, eles estão sujeitos a uma série de ameaças, principalmente relacionadas a ações antrópicas. Aqui eu elenquei algumas dessas ameaças, que são elas a perda de habitat e a fragmentação ambiental, o uso excessivo de defensivos agrícolas, as mudanças climáticas, espécies exóticas, espécies invasoras e a poluição luminosa. E agora a gente vai tratar um pouquinho melhor de cada uma dessas ameaças. Bom, ecossistemas de todo mundo, eles estão sujeitos à perda de habitat e à fragmentação ambiental devido a ações antrópicas. Então, o processo de urbanização, a expansão da chamada fronteira agrícola, a implantação de indústrias, tudo isso tem levado a uma perda de habitat. E, como resultado, a gente tem uma redução na disponibilidade de recursos, sejam eles alimento, abrigo, locais de reprodução, e a gente tem que essa redução na disponibilidade de recursos vai afetar principalmente espécies especializadas, já que espécies generalistas, ou seja, aquelas espécies que conseguem explorar uma grande quantidade de recursos alimentares, que conseguem explorar uma grande quantidade de hábitats, eles vão ter uma maior probabilidade de se adaptar a essas alterações no ambiente. Já espécies que são mais especializadas, que só exploram um determinado local, ou que se alimentam de um tipo específico de alimento, por exemplo, espécies polinizadoras que têm aí uma relação muito estreita com uma determinada espécie de planta,
ou então, por exemplo, insetos aquáticos que só conseguem se reproduzir e se manter em um ambiente que tem uma água muito limpa, por exemplo, essas espécies vão ter mais dificuldade de se manter ali no ambiente quando ocorre essa perda de habitat. Já em relação à fragmentação ambiental, o que é que a gente entende por fragmentação ambiental? Então, de uma maneira bem simples, a gente tem uma área contínua, uma área extensa e contínua de vegetação natural e que, por algum motivo, essa área ela é fragmentada, ela é separada, e isso vem atrelado muitas vezes a uma redução na quantidade de habitat e, obviamente, um aumento no número de fragmentos. E qual que é o grande problema disso? A partir do momento que você tem uma área extensa e que essa área ela é reduzida a fragmentos, a gente tem em cada fragmento desse o que a gente chama de efeito de borda. E o que é que seria esse efeito de borda? São alterações do microclima ao longo das bordas do fragmento. Então, a gente vai ter um aumento da temperatura, a gente vai ter uma diminuição da umidade, a gente tem um aumento da ação dos ventos. Então, imagine também que o tamanho do fragmento vai ter uma grande importância aí. Fragmentos muito pequenos, eles vão ter esse efeito de borda com muito mais força. Então, muitas vezes, essa alteração do microclima se dá em todo o fragmento. Já fragmentos maiores, apesar deles também estarem sujeitos a esse efeito de borda, muitas vezes no epicentro do fragmento a gente consegue encontrar ali condições que são semelhantes ao que se encontrava na área mais extensa, ou pelo menos condições melhores e mais favoráveis do que aquelas encontradas na borda. A gente tem um outro grande problema associado à fragmentação ambiental, que é o aumento do grau de isolamento. E qual que é a importância disso? A partir do momento em que um fragmento ele está muito isolado, isso significa dizer que as espécies que vivem ali dentro daquele fragmento estão muito isoladas. E elas não conseguem migrar entre esses fragmentos e que, portanto, elas não conseguem manter o fluxo gênico entre esses fragmentos. E com isso, a gente tem uma perda de variabilidade genética e isso faz com que essas populações elas fiquem mais suscetíveis a extinções locais. E o grau de isolamento de um fragmento, ele vai depender de uma série de fatores. Então, ele vai depender não somente do tamanho do fragmento, mas da distância entre os fragmentos, do tipo de matriz que está circundando esse fragmento e também de características relacionadas à própria espécie, a capacidade de dispersão, por exemplo, dessa espécie. Então, só para exemplificar, eu trouxe aqui para vocês um trabalho que a gente publicou alguns anos atrás, e nesse trabalho a gente investigou o efeito da perda de habitat sobre a diversidade genética dessa espécie de cupim em biratermes neotênicos em uma paisagem fragmentada de floresta atlântica no Brasil. Então, de uma maneira muito resumida, a gente tinha vários fragmentos de floresta atlântica em meio a uma matriz de cana-de-açúcar e a gente estava tentando descobrir se essa espécie de cupim, se as populações dessa espécie, se elas conseguiam manter o fluxo gênico entre esses fragmentos, apesar dessa matriz de cana-de-açúcar. E a gente observou que sim, eles conseguem manter ainda um certo fluxo gênico entre esses fragmentos, e isso devido a uma série de fatores. Então, a gente tinha capacidade de dispersão dessa espécie, a gente tinha também um favorecimento, já que essa espécie ela revoa, ou seja, ela se dispersa no momento em que a cana-de-açúcar ela foi colhida há pouco tempo, então ela está bem baixa, e isso facilita para que esses insetos eles consigam, com a ajuda do vento, se dispersar a maiores distâncias. Outra coisa que conta também é que os fragmentos de floresta atlântica, a maioria deles se encontravam em regiões um pouco mais altas. Isso facilita também a dispersão deles com a ajuda dos ventos.
Então, é só um exemplo de como várias questões ali envolvidas, a nível de espécie, a nível de paisagem, podem favorecer essa dispersão, né? Bom, e qual que é o resultado da fragmentação ambiental, né? A gente já viu, a gente conversou agora há pouco que essa fragmentação ela pode afetar algumas espécies, e aí como resultado a gente tem que, se as espécies polinizadoras elas são afetadas, a gente vai ter uma menor reprodução de plantas, e com isso você tem toda uma alteração ali da flora, né? Então há toda uma diminuição de recursos disponíveis. Quando a fragmentação ela altera a composição de insetos decompositores, a gente tem solos menos férteis, e com isso novamente a gente tem toda uma alteração do habitat. Quando afeta predadores, a gente pode ter a explosão populacional de espécies pragas, tá? Ou seja, a fragmentação ambiental ela vai ter aí um impacto direto na produção de alimentos e o equilíbrio dos ecossistemas, né? Já que ela pode afetar insetos de vários nichos. Bom, falando um pouco agora sobre os defensivos agrícolas, eu gostaria de primeiro definir para vocês o que são esses defensivos agrícolas. Então, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, defensivos agrícolas são produtos ou agentes de processos físicos, químicos ou biológicos utilizados na produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, pastagem e proteção de florestas, visando alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Portanto, a gente considera como defensivos os fungicidas, inseticidas, herbicidas e reguladores de crescimento. Para agora, né, para o nosso caso, o interessante vai ser falar um pouco sobre os inseticidas. Bom, qual que é o grande problema do uso excessivo de defensivos agrícolas? É porque eles podem prejudicar organismos não alvos. Então, a partir do momento em que eu vou, por exemplo, numa lavoura, eu aplico um defensivo agrícola para combater, por exemplo, uma lagarta que está ali danificando aquele plantio. Esse defensivo ele vai causar toxicidade, anormalidade no desenvolvimento, redução da reprodução e alterações comportamentais. Mas isso não vai acontecer somente naquela lagarta que eu estou tentando combater, mas isso vai acontecer também com outros insetos que estão ali no ambiente e que muitas vezes estão ali favorecendo o ambiente, seja através do processo de polinização, seja através da decomposição de matéria orgânica, seja através de predação, inclusive, de outros insetos que são considerados pragas, mas acaba que esses insetos que são benéficos, eles acabam também sendo prejudicados pela utilização desses produtos químicos. Então, acaba que os defensivos, eles podem interromper a cadeia alimentar, reduzir a disponibilidade de alimento para insetos predadores. E aí cabe uma ressalva também. A gente tem que pensar que eles vão prejudicar não somente outros insetos que não são alvos, mas outros artrópodes também que não seriam alvos. Então, aranhas, escorpiões, que normalmente iriam cuidar ali de fazer um controle dessa praga, muitas vezes acabam também morrendo, sendo prejudicados pela utilização desses produtos. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá, da utilização de inseticidas, né, de defensivos agrícolas, e como isso tem afetado as abelhas, que são insetos benéficos, que estão ali para realizar a polinização e favorecer a vegetação. Mas eles estão sendo prejudicados e as abelhas elas estão diminuindo a quantidade de visitas e deixando de fazer esse serviço de polinização devido ao uso excessivo de defensivos que está afetando elas.
Bom, como consequência, a gente tem que os defensivos eles vão trazer, né, esses danos graves para o meio ambiente e para a sociedade, e que os insetos eles desempenham um papel crucial na polinização. E sem ele, a produção de muitas culturas seriam afetadas, levando a perdas econômicas significativas e potencial escassez de alimentos. Então, vale lembrar que algumas culturas comerciais, como por exemplo o maracujá, eles têm uma dependência muito grande de insetos polinizadores. Inclusive, tem alguns agricultores que cultivam maracujá que muitas vezes chegam a alugar colmeias para aumentar a produção. Então, a partir do momento que esses insetos não alvos, como por exemplo alguns polinizadores, são afetados, a gente gera aí também uma perda econômica. Então, imagine que você tem um cultivo aí de maracujá, que você depende muito de espécies polinizadoras, e imagine que o seu vizinho tem ali uma fazenda com algum outro tipo de cultura e que ele vai lá e aplica uma quantidade excessiva de defensivo agrícola. Você provavelmente vai ter uma perda econômica, porque as abelhas que estão ali fazendo a polinização do seu cultivo de maracujá, elas vão ser suprimidas, né? A população dela vai diminuir e, consequentemente, você também vai ter uma menor produção. Tá? Vale lembrar que os insetos eles são importantes para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas e que, portanto, o seu declínio pode levar a desequilíbrios ecológicos. Bom, em relação às mudanças climáticas e a eventos extremos, a gente tem que as mudanças climáticas, atrelado a ela, vem o aumento da temperatura, mudanças nos padrões de precipitação e eventos climáticos extensos, e que essas alterações vão afetar diretamente os ecossistemas, mas também a distribuição e a abundância de algumas espécies e de algumas populações. Então, aqui eu trouxe alguns trabalhos que mostram justamente como as mudanças climáticas ela vem afetando desde o processo de migração, como no caso das borboletas monarcas, mas também elas têm mudado a área de distribuição de algumas espécies. Então, algumas espécies elas têm migrado para regiões mais frias e altas, o que vai alterar a composição da comunidade. Da mesma forma, a gente tem que espécies que dependem de regiões mais frias, elas acabam ali diminuindo a sua área de distribuição. Já espécies que se dão melhor em regiões mais quentes, devido às mudanças climáticas, ao aquecimento global, elas têm aí provavelmente um aumento na sua área de distribuição. E isso vai afetar diretamente a composição das comunidades. Muito provavelmente vão favorecer espécies invasoras e vetores de doenças, porque em geral são espécies generalistas e que têm uma maior capacidade de se adaptar a alterações ambientais. E isso tudo vai gerar desequilíbrios ecológicos, redução de polinizadores, impactos econômicos e sanitários. E isso porque aumentando os vetores de doenças, como por exemplo o Aedes aegypti, que é o que transmite a dengue, a chikungunya, a zika, a gente tem um caso aí de saúde pública, né? Então, cada vez mais frequente esses surtos de proliferação do Aedes, né? E a consequência disso é uma epidemia de arboviroses, né? Bom, as mudanças climáticas, elas também estão afetando o ritmo dos ciclos de vida dos insetos, como o aumento da reprodução, da emergência e da migração. Então, o que acontece? Principalmente entre insetos polinizadores, existe muitas vezes uma relação de coevolução. Então, uma espécie de inseto depende diretamente de uma espécie específica de planta. E muitas vezes existe uma sinergia entre o desenvolvimento dessas duas espécies. Então, o inseto vai se transformar em adulto no mesmo momento em que a flor daquela planta está desabrochando. A questão é que, com o aumento das temperaturas,
alguns insetos eles acabam por se desenvolver mais rapidamente. E isso pode fazer com que se quebre essa sinergia entre o desenvolvimento do inseto e da planta. Então, existem casos em que o inseto ele acaba se desenvolvendo antes da planta florescer ou depois da planta florescer. Então, a partir do momento em que há essa quebra de sinergia, essas duas populações, tanto o inseto quanto a planta, eles acabam sendo ameaçados. Bom, em relação às espécies invasoras, a gente tem que essas espécies exóticas e espécies invasoras, elas vão ameaçar as populações de insetos nativos, tá? E isso porque elas vão competir com esses insetos nativos, muitas vezes elas vão predar esses insetos, e isso gera rompimento de cadeias alimentares e alterações do ecossistema, causando danos ecológicos significativos. E um grande problema que a gente tem em relação às espécies invasoras é que muitas vezes essas espécies elas não têm nenhum inimigo natural, nenhum predador. E o que acontece é que elas muitas vezes acabam, então, por se proliferar e se reproduzir e aumentar o tamanho dessa população de maneira muito acelerada. E aí acaba por suprimir as populações naturais. Tá? Então, é super importante que a gente previna a introdução e a disseminação. E isso é possível de ser acompanhado através de um trabalho de monitoramento, de vigilância, de quarentena e desenvolvimento de métodos de controle biológico, que vão atuar não somente no controle químico, mas também em outras frentes, controles biológicos, por exemplo. Então, a detecção precoce e a resposta rápida, elas são cruciais para controlar espécies invasoras e para minimizar o seu impacto nos ecossistemas. Bom, em relação à poluição luminosa, então, o que acontece? Nos grandes centros urbanos, a gente tem muitas fontes de iluminação. Tá? E isso pode interromper os ciclos naturais dos insetos, os padrões de alimentação e de acasalamento, ao confundir os seus sistemas de navegação e de atração. E os insetos noturnos, eles são particularmente mais vulneráveis. É o caso, por exemplo, das mariposas, dos vagalumes. Então, o que acontece? Imagine que a gente tem um fragmento florestal e que o único ponto luminoso que a gente tem é a Lua, né? E eu acho que vocês vão se lembrar, vocês já devem ter visto nas demais partes do mini curso, que muitos insetos eles são fototrópicos positivos, ou seja, eles se atraem pela luminosidade. Então, a partir do momento que a gente tem grandes centros urbanos que tem várias fontes de iluminação, esses insetos eles se confundem, porque imagina, ele não tem mais ali no fragmento, onde o único ponto de iluminação que tinha é a Lua, e agora você tem grandes centros urbanos com várias fontes de iluminação. Então, esses insetos eles acabam ficando muito confusos, assim, eles têm o sistema de navegação e de atração confundido, e isso vai dificultar a localização de parceiros para reprodução, muitas vezes vai dificultar a localização de alimento. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter tido essa experiência de acontecer, de um bichinho entrar em casa, um besourinho, às vezes um odonato, uma mariposa de entrar e ficar preso dentro da casa lá e vai batendo no vidro, vai batendo nas paredes e muitas vezes não consegue sair. Justamente por isso, porque eles vêm atraídos pela iluminação artificial e aí acaba sendo prejudicado por conta disso. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouco sobre alguns estudos de caso, né, e aplicações da ecologia de insetos. Então, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é do manejo integrado de pragas baseado em ecologia. Então, um exemplo que é bem conhecido e eu acho que teve muito sucesso é o caso da broca da cana-de-açúcar, que é considerada uma das principais pragas da cultura. Como vocês podem ver aqui nessa imagem do lado direito,
durante a fase de lagarta, ela vai penetrar os colmos de cana, vai abrir ali orifícios. Isso faz com que a cana, ela, obviamente, produza menos, né? A gente vai ter uma perda de produtividade, mas a cana ela também fica mais suscetível à quebra. E essas galerias, essas aberturas, ela vai servir como porta de entrada para alguns fungos, dentre eles os fungos que causam o que a gente chama de podridão vermelha, que são essas manchas que a gente está vendo aqui, que vão causar aí a inversão da sacarose. Então, o prejuízo realmente pode ser muito grande. E aí, apesar de existir alguns produtos químicos indicados para o controle da broca, o que é mais utilizado hoje em dia e o que tem dado melhores resultados é o controle biológico utilizando parasitoide, a Cotésia flavips, que é essa vespinha pretinha aqui que a gente está vendo. E aí o que é que acontece? Esse parasitoide, ele vai ovipositar a lagarta, essa imagem que a gente está vendo mais abaixo, ele vai colocar os ovos dele no interior da lagarta. Desses ovos vão eclodir algumas larvas. Essas larvas elas vão se alimentar dessa lagarta e, obviamente, essa lagarta vai chegar a um ponto que ela vai morrer. E aí, o que é que acontece? Atualmente, a gente tem algumas biofábricas. Então, a gente tem essa vespinha, a Cotésia, ela vem sendo produzida de maneira massal e isso é comercializado. E aí, o que é que acontece? Essas massinhas que a gente está vendo aqui, a vespinha ela vai ovipositar aqui dentro, dos ovos vão eclodir algumas larvas, elas vão se alimentar da lagarta e depois elas vão empupar. Essa massinha que a gente está vendo são várias pupazinhas juntas. E isso é retirado e é colocado num recipientezinho de plástico, às vezes um copo descartável, ou enfim, algum recipiente com planta, numa média de 1.500 indivíduos por copinho desse. E aí, para cada 1 hectare, é feita a liberação de 4 desses copinhos, totalizando aí mais ou menos 6.000 indivíduos por hectare. E isso é uma quantidade suficiente para garantir que ali naquele hectare de cana se faça o controle. E aí, essa vespa, ela tem uma atração muito forte pela lagarta, então ela consegue identificar, inclusive se a lagarta estiver por dentro já do como, ainda assim ela consegue identificar e vai lá e consegue ovipositar. Então, assim, é um caso de muito sucesso o controle biológico da broca, utilizando a Cotésia flavips, e sem dúvida é o controle mais utilizado atualmente e ele é extremamente eficaz. E veja que tudo isso baseado em dados de ecologia das duas espécies. Um outro exemplo é o controle biológico, também utilizando joaninhas, que é um besouro, né, da família Coccinellidae. E apesar da gente ver a joaninha assim tão fofinha, tão bonitinha, né, mas ela é um predador voraz e promove o controle de pugões, cochonilhas, cigarrinhas, psilídeos e ácaros fitófagos, tanto na fase de larva como na fase adulta. E assim como a Cotésia, a joaninha ela pode ser também criada em grande quantidade, né, em laboratórios e comercializadas para essa finalidade, né, para o controle de pragas. Bom, os insetos eles vão apresentar aí algumas características que os tornam potenciais bioindicadores de qualidade ambiental. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de trabalho que trazem isso, mas assim, existem inúmeros outros trabalhos com mais diversos grupos de insetos que mostram o potencial que os insetos têm para serem utilizados como bioindicadores de qualidade ambiental. Então, aqui a gente tem um trabalho que mostra odonata, né, que são as libélulas, sendo utilizadas como bioindicadores de qualidade ambiental. A gente tem um outro trabalho aqui que mostra os cupins como bioindicadores também de qualidade de habitat na caatinga. A gente tem um trabalho de revisão aqui, falando justamente sobre o mesmo tema. E quais seriam as características? Cada grupo, cada ordem de insetos, elas terão as suas particularidades, né? E aí alguns grupos realmente eles têm algumas características que favorecem que eles sejam utilizados como indicadores.
mais do que outras, né, do que outras ordens, do que outros grupos, mas de uma maneira geral, os insetos eles vão apresentar algumas características que os tornam interessantes, né, para estudar, que os tornam interessantes como indicadores de qualidade ambiental. Então a gente tem que os insetos eles estão presentes em quase todos os hábitats, sejam eles terrestres, de água doce, e eles preenchem, portanto, uma ampla variedade de nichos. Frequentemente, os insetos eles são abundantes, ou seja, existem espécies disponíveis para servir como indicadores em quase todas as situações ecológicas. Então, se a gente está trabalhando em floresta úmida, a gente tem uma quantidade enorme de insetos. Se a gente está trabalhando em ambientes de semiárido, a gente tem uma grande quantidade de insetos. Se a gente está trabalhando em ambientes aquáticos, a gente tem uma grande quantidade de insetos. Então, frequentemente, os insetos eles são extremamente abundantes. Além disso, de uma maneira geral, os insetos eles são pequenos e com ciclo de vida relativamente curto, ou seja, eles se tornam excelentes objetos para testes de laboratório que podem ser realizados em conjunto com experimentos de monitoramento. Além disso, colônias de laboratório de muitos insetos podem ser mantidas com o mínimo de espaço e de custo. Então, já que eles têm esse ciclo de vida mais curto, isso facilita bastante a utilização deles em condições de laboratório. Então, por exemplo, aqui na UFRPE, de onde eu faço parte atualmente, a gente tem a criação de alguns insetos. Então, a gente tem criação de gafanhoto, a gente tem criação de barata do campo, a gente já teve criação de louva-a-Deus. Então, de fato, a gente consegue manter a criação de determinados grupos e de determinadas populações com um espaço relativamente pequeno e com custo relativamente baixo. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre algumas estratégias de conservação e de manejo. Eu trouxe aqui um trabalho para vocês que é um trabalho bastante interessante, que ele fala sobre áreas de proteção e o futuro da conservação de insetos. Então, o autor ele chega para falar que para muitas espécies as áreas de proteção ambiental elas tornaram-se um último refúgio contra a proliferação de ameaças induzidas pelo homem, ou seja, de ações antrópicas, né? E aí ele vai sugerir 4 ações para melhorar o futuro da conservação de insetos. Então, o primeiro deles seria integrar os insetos no plano de manejo, né? Ao contrário do que normalmente se faz, se dá uma prioridade aí a animais vertebrados, né? Então, é importante integrar né, os insetos nesses planos de manejo, considerando toda a importância que o grupo tem, designar estrategicamente novas áreas de proteção para insetos. Então, se pensar nisso também na hora de fazer um plano de manejo, né? Então, tem algumas espécies, por exemplo, que se desenvolvem em corpos hídricos com água pouquíssimo poluída ou não poluída de maneira nenhuma, então é importante resguardar também essas áreas. Desenvolver iniciativas mais amplas de conservação de insetos para além dos limites das áreas de proteção ambiental. Então, a importância de a gente manter áreas verdes, por exemplo, em centros urbanos, parques e fragmentos inseridos nessa matriz urbana, dar preferência à agricultura orgânica, pensando e se preocupando em relação ao uso excessivo de defensivos agrícolas, como a gente já conversou. E a última ação seria investir em monitoramento e pesquisas de inseto. A gente sabe que para o monitoramento, para realizar um monitoramento adequado em larga escala, a gente tem todo um custo aí envolvido de tempo, de recurso financeiro. Então, uma alternativa para a gente conseguir fazer esse monitoramento e essa pesquisa seria a participação, né? Seria utilizar da ciência cidadã, que é a participação da sociedade no meio científico. E aí, eu não sei se vocês já conhecem, um exemplo disso é o site, né, do iNaturalist.org, que eu não sei se vocês já conhecem, mas nele é possível, por exemplo, você localizou um inseto, um animal, você pode fotografar e aí colocar nesse site. Existem alguns pesquisadores
alguns entusiastas que conseguem identificar esse material, então é uma troca muito interessante e a gente acaba tendo um vasto dado aí de área de distribuição de muitas espécies. Então é realmente muito interessante, eu acho que vale a pena vocês conferirem posteriormente. Tá? Então, uma outra estratégia de conservação e de manejo é a proteção de hábitats. Então, manter fragmentos de vegetação nativa, seja em meio à matriz urbana, seja em meio à matriz agrícola, a criação de refúgios para insetos benéficos, né? Então, aí eu trouxe um exemplo dos hotéis de abelhas, né? Que aí visam oferecer um local de identificação, de descanso para esses insetos polinizadores. A gente tem o manejo de áreas agrícolas, então plantar flores, plantas atrativas para polinizadores, a diversificação de cultura, se utilizar de sistemas agroflorestais, o manejo integrado de pragas, então não utilizar somente os defensivos químicos, mas também fazer o controle com o controle biológico, seja através de parasitoides, seja através da utilização de fungos, a redução de espécies invasoras, então controlar espécies exóticas e invasoras, e aí vem a grande importância das barreiras sanitárias para impedir que pragas vindas de outros países, muitas vezes de outros continentes, eles adentrem o país. Tá? Então é muito importante a questão das barreiras sanitárias. Bom, então eu acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu gostaria muito de agradecer a organização do terceiro Congresso Nacional de Ecologia e Sustentabilidade Online pelo convite, pelo aceito para dar um mini curso. Eu espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo que foi trabalhado aqui. Aí eu deixo para vocês o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato para tirar alguma dúvida. Todos os integrantes aqui do minicurso, todas as pessoas que ministraram esse minicurso, eles fazem parte do Laboratório de Ecologia e Taxonomia de Insetos, da UFRPE, e eu deixo aqui o Instagram também do laboratório. Então, a gente está à disposição, se vocês quiserem ter alguma dúvida, se quiserem entrar em contato, fazer alguma sugestão, a gente está aqui pronto para ouvir você, né? Está aqui de braços abertos para ouvir vocês. E então era isso, gente. Eu agradeço mais uma vez, agradeço a participação de todos que ficaram até aqui, todos que participaram do mini curso, todos que estão participando do evento. E é isso. Qualquer coisa, a gente está à disposição, é só entrar em contato. Tá bom? Então, obrigada, gente.